motivado por ciúmes, por não aceitar o fim do relacionamento. E o que leva, né, as pessoas perderem a consciência por conta de ciúmes. E quantas mulheres dessa mesma geração se identificam com o caso dessa idosa de 73 anos que sofreu calada um casamento de mais de 50 anos. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisele Martins. Obrigada, Gisele, pela sua participação. Dr. Carlos Mudes também, que é advogado criminalista, daqui a pouco vai explicar também pra gente o que acontece no caso aí de pessoas idosas, tanto o principal suspeito quanto a vítima. Mas, primeiramente, Gisele, a gente está falando de uma geração que muitas dessas vítimas de agressão silenciam ao longo da vida. Às vezes a família até sabe, mas ela não consegue passar disso. Não consegue ir à polícia denunciar, ela não consegue pedir socorro de fato e a própria vítima naturaliza essa violência. Por quê? Já é uma construção, Roberta, de comportamento. A geração dessas senhoras, elas foram educadas a agirem dessa maneira, como se os maridos fossem os seus donos, como se elas fossem propriedade desses maridos. Então, as mães provavelmente já eram assim, as avós já eram assim. É toda uma geração na construção de repertório desse comportamento. Então, elas acham até, de certa forma, natural, porque ele não é tão mal assim, afinal de contas, ele paga as contas, ele não deixa faltar nada dentro de casa, ele é um bom avô, e aí elas vão, sabe, equacionando essa violência ali no meio da sua história de vida, e às vezes elas até defendem, como eu acabei de dizer, que o comportamento não é tão mal, e aí esse agressor muitas vezes vai lá, pede perdão, promete que não vai fazer mais, e aí passa um tempo realmente sem a agressão, e aí a agredida, nossa, mas ele melhorou, eu acho que ele não vai fazer mais isso, e aí depois o ciclo da violência se torna a repetir. É assim que acontece. E nesse caso específico, a dona Carmelita conseguiu, viu, gente, há 4 meses, dar um ponto final nesse relacionamento, nesse ciclo de violência, que ela vivia uma coragem em tanto para quem tinha 73 anos, o que a gente sabe que muitas das vítimas mais uma vez perdoariam, né? Mas ela não, ela tinha conseguido colocar um ponto final. Ela foi muito corajosa, muito ousada, porque as mulheres nessa faixa etária, muitas delas não trabalham, né? Não têm uma fonte de renda, então se veem ali obrigadas a continuar com esse companheiro agressor, sem opção de saída. Às vezes a própria família não aceita. Como você vai se separar depois de 50 e poucos anos de casada? Não, se você ficou até agora, você fica até o final. Não vai separar agora. Isso não é de agora. Por que você não tomou essa decisão há mais tempo? E ainda é jogada contra a parede com esse tipo de inferência, com esse tipo de comportamento e fala da própria família. Então, essas senhoras, nessa faixa etária que a gente está falando hoje, precisam buscar ajuda dos seus familiares. Às vezes, um irmão, os filhos, às vezes os netos hoje, né, com uma cabeça mais aberta, com um comportamento ali mais altivo, podem ajudar essas senhoras. Porque muitas vezes, Roberta, eu vejo isso quando eu vou palestrar sobre feminicídio, sobre violência, sobre abuso nos relacionamentos, e muitas senhoras nessa faixa etária vêm compartilhar depois da palestra esse tipo de situação. Sofrem caladas. Sofrem caladas, às vezes elas não encontram apoio na família. E essa fala que eu tive, eu não estou dizendo por mim mesma, é aquilo que eu escuto delas. Por que você não fez antes? Agora você vai separar? Agora não. E aí elas são desencorajadas a tomarem uma atitude. Elas não encontram apoio no seio familiar. São raras as famílias que vão dar apoio. Como você vai separar do meu pai agora? Imagina essa família, esses filhos que perderam a mãe e a construção de um pai. Porque como é que vai ficar essa relação agora de um pai assassino? Daqui a pouquinho você vai contar pra gente também sobre esse aspecto, né? Porque desconstrói todo o conceito
daquela sua referência de paternidade, né? Porque não perde só a vida da mãe, é do pai também, que mudou todo o conceito que os filhos tinham, né? Agora, olha só o comentário aqui da Letícia Pimenta. Caramba, depois de anos-luz casados, o cara ainda tem a capacidade de acometer essa monstruosidade. É de revoltar realmente, né, Letícia? Dr. Carlos Bermudes, a gente vê aí um crime contra uma mulher, a gente vê um crime contra uma idosa. De que forma que isso pode se juntar, né, e pesar contra o suspeito? Roberta, boa tarde. É uma situação, estamos diante claramente de um crime de feminicídio, né? Aquilo que popularmente se chama de feminicídio, na verdade é um homicídio qualificado. Então, o homicídio qualificado, pela nossa legislação, a penalidade vai de 12 a 30 anos. E nesse caso específico, pelo fato da vítima ser maior de 70 anos de idade, existe também uma causa de aumento de pena. O Código Penal prevê uma causa de aumento de pena quando a vítima é maior de 60 anos. A pena do homicídio qualificado, que vai de 12 a 30, será aumentada de 1/3 até a metade. Então, nesse caso, por se tratar de um crime cometido contra a mulher e em razão do sexo feminino, está preenchido todos os elementos caracterizadores do infanticídio, do feminicídio, perdão, e por essa razão o tratamento a ser dado é da legislação específica e com essa causa de aumento de pena pelo fato dela ser maior de 60 anos. Mas aí a gente também vai olhar para o principal suspeito, ele tem 75 anos, né? Outro idoso. Qual é o entendimento da justiça para essa situação? Para fins de aplicação de pena e para fins de processamento desse fato, não muda nada. Então, ele vai ser denunciado, o Ministério Público vai oferecer a denúncia, muito provavelmente ele vai ser mantido preso preventivamente por um bom tempo. Eu não acredito que seja concedida a ele liberdade provisória. É um caso grave, é um caso que merece uma especial atenção. Então, por esse motivo, creio eu que a Justiça vai mantê-lo preso provisoriamente. E o processamento vai se dar seguindo os trâmites normais. Não há nenhuma regra especial na nossa legislação para o fato, para quando o autor do delito seja maior de 60 ou 70 anos. O que pode ser, o diferencial que nós temos na legislação é o prazo prescricional. Se a gente for olhar no Código Penal, especificamente no artigo 109, existem ali 6 parâmetros que são prazos, que nós vamos dizer assim, um processo ele tem que durar esse tempo máximo, vamos dizer assim, né? Então, para crimes cuja pena é superior a 12 anos, que é esse caso, a prescrição prevista no artigo 109 do Código Penal é de 20 anos. Porém, por ele ser uma pessoa idosa, essa prescrição corre pela metade. Ou seja, para ele, a prescrição desse fato se dará em 10 anos. Então, o judiciário tem até 10 anos, desde o recebimento da denúncia até a sentença, o prazo de 10 anos para processar esse fato. Ou seja, se não for julgado nesse período de 10 anos, prescreve? O crime está prescrito. Pois é o que, querendo ou não, né, revolta a gente, porque a idade dele, 75 anos, tudo pode acontecer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, é uma possibilidade, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar agora a Joyce. Olha só, a mãe dela foi vítima de feminicídio no ano passado e tudo foi motivado também por ciúmes, Joyce. Obrigada pela sua participação, viu? Uma boa tarde para você. Ei, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem emocionada que eu estava aqui assistindo a reportagem, isso me comove, me machuca um pouco. Mas sim, falando da minha mãe, tudo foi motivado sim por ciúmes. O meu pai matou ela, né, meu genitor, por não aceitar o fim de um relacionamento e infelizmente ele agiu assim. E para você, quando a gente noticia mais um caso de feminicídio, com uma história até que traz pontos incomuns com a história da sua mãe, qual é o sentimento que isso te traz, Joyce? Isso me machuca muito, muito quando eu vejo famílias, quando eu vejo pessoas passando pela mesma coisa que eu passo hoje, porque isso dói, meu genitor, ele acabou com a nossa vida. Ele completamente, eu acho que ele não teve noção de como ele deixaria nós, filhos, né, para ele. Hoje é muito difícil
É muito complicado viver sem minha mãe. Como é que você recebeu a notícia da sua mãe? Eu recebi a notícia, eu não estava perto da minha mãe. E eu não tive reação, eu não acreditei. Para mim, quando eu fui receber a notícia, eu achei que minha mãe que tinha feito algo com ele, não ele ter feito nada com minha mãe. E, infelizmente, eu sempre, assim, eu sentia que um dia isso poderia acontecer. Só que toda vez, igual você relatou na matéria agora, toda vez que minha mãe procura ajuda, a família dela, todo mundo sempre falava, impôs isso, mas agora, você vai separar agora por quê? Entendeu? E ele sempre, assim, minha mãe não tinha apoio, mas minha mãe sempre foi, assim, uma mulher guerreira. E depois que nós filhos crescemos, a gente começou a apoiar ela e começamos a pedir que ela saísse de casa. E para que isso acabasse, meu pai parasse de agredir ela, meu pai parasse e fizesse o que fazia com ela. E no momento que ela aceitou ouvir nós filhos, ela saiu de casa. E aí meu pai pegou e fez isso com ela. Pelas suas falas, né, o que você também já retratou pra gente em outras situações, era um relacionamento já marcado pela violência, Joyce? Sim, era. Desde a minha infância era um relacionamento marcado. Eu tenho uma irmã mais velha, a gente já presenciou muitas coisas que eu e ela, com 4, 5 anos, entrava, sabe, na frente para defender minha mãe. Várias outras vezes, mas a gente não conseguiu salvar a vida da nossa mãe. Continua com a gente, Joyce, já volto a falar com você, até aproveita o momento, tomar uma água, acalmar, daqui a pouquinho eu volto a falar contigo. E eu quero trazer esse ponto aqui para Gisele Martins, né? A gente está falando, Gisele, quando a gente está sempre tocando nesse assunto aqui toda semana, da violência contra a mulher, e que quando a gente diz é preciso interromper esse ciclo, isso vale tanto para a mulher quanto para o agressor, né? Nesse caso, o homem que a gente está falando. Por quê? Porque talvez até na cabeça dele, nem ele imagine que possa chegar às vias de fato ali naquele momento e que toda a história daquele homem também seja desconstruída, né? Então a gente precisa também levar esse alerta ao próprio agressor. Eu estava aqui pensando exatamente isso. Se o homem tem dificuldade no controle do impulso, tem dificuldade com lidar com as suas emoções, dificuldade em ouvir não, dificuldade com frustração, dificuldade com a agressividade, tem ali uma agressividade na fala, no comportamento, nas atitudes, busque ajuda. Não aceite isso como, é o meu jeito. Se quiser ficar comigo é assim mesmo. Não é assim. Os homens precisam entender desde a tenra idade, e aqui eu quero fazer um parêntese e parabenizar o programa, porque nós estamos aqui sempre alertando e falando sobre isso, e precisamos falar mais para que os homens também compreendam. As mulheres não são propriedade dos homens. As mulheres não são de posse dos homens. Há um relacionamento ali de companheirismo, de multiplicidade ali, de carinho, de amor, e não de posse e propriedade. Então, se você, homem, tem essa dificuldade nos relacionamentos, busque ajuda. Já comentei isso aqui em outros programas. Nós temos as faculdades privadas, atendimento psicológico gratuito ou a baixíssimo custo. Algumas cobram R$10, R$15, outras não cobram nada. A Universidade Federal do Espírito Santo também promove esse tipo de atendimento. Então, busque ajuda. Não aceite isso como, é o meu traço de personalidade, é o meu jeito. Isso não pode ser normal e isso não é normal. Então, busque auxílio, busque ajuda, porque é possível tratar, é possível ali substituir os comportamentos, aprender novos comportamentos e sair desse ciclo. Inclusive, é possível. A Polícia Civil tem até programa muito bacana, O Homem que é Homem.
né, que tem 98% de resultado positivo em relação aí esses homens que buscam realmente ajuda. Agora, vamos pensar na vítima, que é quem mais precisa realmente desse olhar, dessa atenção. Imagina assim, doutor Carlos Bermudes, 60 anos, a partir de 60 anos, né, que a gente considera a terceira idade, como que é para essa mulher interromper, de fato, esse ciclo de violência? Ela é dependente emocional, ela é dependente financeiramente, né, porque a gente está falando de uma geração em que poucas mulheres trabalhavam. O que tem hoje de política pública pensando nessa mulher para que ela consiga sair desse ciclo de violência e consiga se manter? Porque se ela não tem experiência no mercado de trabalho, com 60 anos ela vai iniciar, quem vai querer? É o que passa na cabeça dela, né? Esse tipo de crime dentro dessa faixa etária de idade tem essa característica muito específica que é claramente uma dependência financeira. Então, muitas dessas mulheres, para além de dependência emocional, elas são dependentes financeiramente dos maridos. Até para comprar uma calcinha, houve históricos disso, a mulher para comprar uma calcinha, ela precisa pedir dinheiro ao marido. Para fazer a compra no supermercado, exatamente. Ela tem que justificar para o marido qual foi o motivo do valor daquela compra. Já chegou até o meu escritório a situação de mulheres que para comprar o seu anticoncepcional, para comprar absorvente, precisava pedir dinheiro ao marido porque não tinham condições. Então, existe uma rede de apoio. Então, nós temos hoje na nossa legislação uma rede de apoio, delegacia de proteção à mulher, tem casas de apoio às mulheres. E na legislação especificamente, mulheres que dependam financeiramente dos maridos e que, se comprovada essa dependência financeira, dado, né, essa peculiaridade do homem muitas vezes não deixar ela trabalhar fora, enfim, é possível, num eventual divórcio, que seja determinado um pensionamento para essa mulher, para que essa mulher, já que a vida toda dela foi dedicada à casa, dedicada ao marido, e ela foi obrigada a romper esse enlace matrimonial por conta das violências que ela sofria, a Justiça possui mecanismos, e hoje existem já decisões nesse sentido, de conceder a essa mulher que precisa romper o enlace matrimonial por conta dessa violência, de ser assistida materialmente. Agora, na prática, é triste, porque vamos pensar aí num autônomo, num vendedor ambulante, como que ele não tem renda comprovada e que ela vai viver dentro daquela realidade ali, e se conseguir comprovar a renda, o que vai chegar para ela de pensão vai ser uma miséria, que não dá para se manter. Não dá para se manter. Aí ela faz as contas e permanece. Na prática, a teoria, a gente costuma dizer o seguinte, né? Até falo para os alunos em sala de aula, olha, a teoria, ela funciona muito bem. Agora, realmente, você conseguir reproduzir isso na prática é o grande desafio. E ainda, pegando o gancho sobre essa questão, nessa reportagem especificamente, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que no depoimento dele, ele disse que, na verdade, não separou dela antes porque ela cuidava muito bem da casa, né? Além disso, era questão de ciúmes. E é meio absurdo dizer isso, mas até agora, 2021, era admitido no Brasil a chamada legítima defesa da honra. O STF, só em 2021, disse uma vez por todas que essa tese levada em plenário de júri, em julgamento popular, ela é inconstitucional. Era comum, então, se invocar, olha, se a mulher me traiu, eu estaria ali defendendo a minha honra. Aquele clássico exemplo, eu chego em casa, encontro a minha esposa, minha companheira com um homem na cama e eu, para defender a minha honra, eu tiro a vida dela. O STF só em 2021, percebam, nós estamos falando de algo absolutamente execrável, né? Injustificável. É um machismo sem tamanho, né? Exatamente. E nós, na academia, nós do direito, a gente sempre discutia a legitimidade desse discurso, né? Porque, veja, no tribunal do júri, quem julga as pessoas ali são pessoas do povo. Então, muitas vezes, aquele jurado que está sentado ali, ele tem uma construção social que ele também aceita aquilo como uma verdade. Pera lá. Ele foi condicionado dessa forma. Ele foi condicionado a isso. Então, precisou o STF, em 2021, dizer, olha, advogados não podem sustentar isso em plenário de júri como tese de defesa. É inaceitável. Então, precisou chegar ao STF e só em 2021, algo que é absolutamente óbvio, precisou ser dito. Tarde, né? Tardiamente. Tarde. Deixa eu voltar a falar com a Joyce, mais uma vez, porque ela trouxe um ponto que também tem como consequência de toda essa tragédia que aconteceu na família dela. Ela não só perdeu a mãe, mas perde também, Joyce, a referência de pai. Sim, eu perco sim, a referência de pai.
porque não tem como chamar uma pessoa dessa de pai. Porque no momento que ele fez isso com a minha mãe, ele esqueceu a palavra filho, porque o meu pai, ele não teve o mínimo respeito nem a consideração pelo neto dele, que estava ao lado da minha mãe, né, que ele fez isso. Então, para mim, ele perdeu literalmente o conceito de pai quando ele fez isso, por não me respeitar, não respeitar minha mãe, não respeitar os meus filhos e principalmente não respeitar os meus irmãos, porque minha mãe deixou, assim como deixou os meus filhos, a mãe deixou minha irmã de menor e o meu genitor, no momento algum, ele pensou nisso. Então, hoje eu descarto dele ser o meu pai. Isso é uma dor muito grande, porque a gente teve N momentos difíceis na nossa vida, mas a gente teve muitos momentos bons em família. E hoje, eu tô aqui no ao vivo, eu chamo ele de pai porque eu tive uma educação, porque eu fui criada e isso me dói muito a forma que a minha família foi destruída, me dói muito a forma que ele fez, me dói muito não ter uma mãe presente, um pai presente no momento que eu mais estou precisando da minha vida. Então, assim, eu não tenho nem o que falar sobre a respeito dele, não. Joyce, a gente agradece imensamente a sua participação, que tem um objetivo muito claro de lutar contra a violência que a mulher sofre, né? Que a gente tem aí, infelizmente, números alarmantes de feminicídio e a gente precisa, sim, levar esse alerta para dentro dos lares, para dentro das famílias. É o que a Gisele Martins colocou aqui também no estúdio. Pessoas que naturalizaram esse tipo de violência, busquem ajuda. Seja você, né, o agressor ou a agressora, ou você a vítima, busque ajuda. Não normalize uma casa, um ambiente familiar violento. Isso a gente sabe que pode ter consequências trágicas. Obrigada, Gisele Martins, pela sua participação. Obrigada também, doutor Carlos Bermudes, explicando pra gente, né, como funciona a nossa lei nesses casos. E eu agradeço mais uma vez, Joyce. Obrigada, viu, pela sua participação. Um abraço para você, uma boa tarde.